Oi, gente, iniciando aqui mais uma review, mais uma análise do episódio 5 de Severance, chamado Cavalo de Troia. Um episódio que deixou a gente com muitas respostas e com muitas dúvidas também. Algumas coisas ficaram mais claras, outras coisas ainda estão escondidas ali. A gente está vendo um desenvolvimento de roteiro um pouco mais acelerado. Parece que os criadores da série estão querendo que a gente tenha respostas e estão apostando no modelo mais cíclico de narrativa. Desde o episódio anterior, a gente vê que o Irving começa ali acordando na neve, né, como Innie, e a gente vê que o final do episódio é ele sendo apagado de toda a sua existência como Innie. Então é um ciclo completo, né? Quase como se fosse um Ouroboros, assim, uma cobra mordendo seu próprio rabo, um ponto indo a seu contraponto. Então eu sinto que esse tipo de narrativa em episódios de 1 hora e pouco, eles tendem a mostrar que a série ela tá indo para conclusões um pouco mais aceleradas para focar em coisas mais importantes. Porque é uma série com muitos mistérios, todo mundo sabe. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente tem muitas coisas a serem respondidas. E esse episódio, especificamente, ele deu algumas respostas pra gente que são muito importantes pra gente fechar alguns ciclos e começar a questionar os outros. Bem, a gente inicia com esse senhor misterioso carregando um carrinho de ferro, indo até o setor de Optics and Design, encontrar duas funcionárias do Optics and Design. Uma delas a gente sabe que é a Felícia, grande amiga do Burt e também depois virou uma colega do Irving. E esse senhor misterioso, ele tá indo lá para coletar uma bandeja de instrumentos cirúrgicos e ele desce no elevador de exportações. Aqui a gente tem um ponto crucial pro que a gente vai ver lá pro final do episódio, tá? Então, guarda essa informação. A gente não tem essa identidade desse cara revelado, desse senhor revelada. Não sabemos se é importante, até se você vê no começo, onde de fato a gente vê uma cena frontal dele chegando no corredor, se você chegar bem próximo da TV ou da zoom onde você está assistindo o episódio, você não consegue distinguir o que é o rosto dele, quem é. Então não sei se é um fator muito importante quem é essa pessoa. Vamos prestar atenção no fato que ele está usando um relógio de pulso. E isso vai ser algo que a gente vai questionar novamente lá no finalzinho do episódio. Esse relógio, pelo que eu entendi, tá marcando 3 e pouco. Pode ser uma questão relevante pro que a gente vai ver no final do episódio. Guarda essa informação também. A gente sabe que o elevador de exportações tem uma ligação muito direta com a Miss Casey. A última visão que a gente teve dela foi ela descendo nesse andar. Então, ele estar levando esses instrumentos cirúrgicos pode ter algo relacionado a ela, que é outra coisa que a gente vai fazer um contraponto lá no final do episódio. Então, guarda bastante as informações que você vai coletar logo no começo do episódio, porque elas vão ter uma interligação com outros fatos lá mais pro final, tá? Aqui a gente vê alguns produtos que a Lumon lá no seu início produzia, que eram variantes de sabonetes líquidos, sabonetes em barra. A gente tem as canetas e também as borrachas. Não sei se isso é importante, mas achei um toque muito interessante pra gente ver qual é o design deles hoje em dia. A seguir, a gente vê que a Rigabi tá morando ali, meio escondida, no porão do Mark, igual o Pete estava fazendo, né? E a gente percebe que a reintegração do Mark ainda não tá completa. Talvez ela tá tomando uns passos mais cautelosos por conta do que aconteceu com o Pete. Não é um processo que faz de uma vez e já tá ali. Talvez ela tá tomando mais cuidado, tá fazendo os procedimentos com uma cautela maior e talvez em estágios mais moderados, assim, mais crescentes, né? Tanto que até agora a gente só viu um glimpse do que poderia ser a reintegração do Mark no episódio anterior, enquanto ele estava ali tendo uma relação com a Helena, que não era a Hallie. A gente vê que tem esse glimpse dele vendo a imagem da Gemma, sua esposa, Miss Casey, como se fosse a Helena. A gente vê que essa reintegração ainda está no estágio mínimo, não está realmente afetando ou trazendo e colidindo as memórias do Innie e do Alt do Mark. E a gente vê também que ele está tomando umas medicações, provavelmente algo que a Rigabi está receitando para ele, e também uma espécie de suplemento, parece um Yakult, uma coisa meio probiótica ali, que provavelmente é algo que a Rigabi está
fazendo para ele para ajudar nesse processo de reintegração. Notem que esse mesmo líquido aparece na introdução e o Mark está ali tomando ele é derramado pela mesa. Então a gente vê que o processo de reintegração é algo que vai durar durante toda a temporada. Talvez não seja algo que a gente veja ali no próximo episódio, nos próximos 2, talvez a reintegração completa do Mark seja apenas no final da temporada. A gente vai ver durante todo o episódio que o Mark ele tá tossindo, então provavelmente ele tá um pouco adoecido. A gente não consegue entender se tem a ver com o processo de reintegração, provavelmente sim. Ele deve estar um pouco mais fraco, confuso, as coisas estão afetando ele, então ele tá sempre tossindo e mostra que ele tá um pouco enfraquecido e confuso e irritado até durante todo o episódio. Não sei se o único suplemento que ele tá tomando é essa vitamina, esse Yakult aí que a Rigabi fez para ele. Provavelmente seja isso, seja um dos processos que ela tem para completar a reintegração e talvez isso esteja deixando ele doente. Logo em seguida a gente vê a Helena ali se encontrando com o Sr. Drummond e a Natalie e ela recebe a notícia de que tem que continuar o processo. Cold Harbor tá ali por volta dos 81% de conclusão. E é crucial que ela continue lá embaixo, porque a presença dela faz com que o Mark trabalhe. Até o próprio pai dela, o Egan, ele encoraja ela a descer lá como sua Ine. Que essa atitude dela de estar lá como Ine é como se fosse um sacrifício. Ela precisa se sacrificar em prol desse arquivo ser completado. Então ela vai descer sem o bloqueio e vai estar lá como sua Ine Heliar. E as coisas aí vão esquentar um pouco. Eu quero muito que vocês percebam, agora numa nuance mais cinematográfica mesmo, que essa descida da Heliar, essa cena toda que se estende, eles falando com o Miltic, tendo esse confronto, eles escolheram um jogo de câmera muito legal, assim, muito bacana, para emular alguns sentimentos pro espectador, né? O jogo de câmera ele começa um pouco mais fechado, e desde o encontro dela com a Miss Huang ali na frente do elevador, até o confronto com o Miltic e todo esse diálogo que eles têm, vocês vão ver que a câmera está mexendo ali. Isso é para emular uma tensão, uma sensação de confronto, uma respiração mais ofegante, porque ali é um momento onde eles retomam uma espécie de revolução contra o Miltic, que é essa cara da Lumon lá para eles. Então isso dá uma aflição enquanto você assiste, porque parece que dali vai sair alguma coisa, mas no fim a gente vê que a única grande resposta honesta é que o Irving não vai mais voltar. E o Miltic conta uma história para eles sobre um rei que ele se misturava entre os plebeus do seu reino para ouvir os questionamentos dos plebeus. Ele se fantasiava, né, se vestia como uma pessoa comum, para tentar fazer a mudança por ali, né? E daí a gente tem um fato interessante, porque ele fala que o Keir Egan, ele também fazia isso na fábrica de éter, que ele era dono, né? E a gente tem o fato que o Keir, ele se apaixonou por uma das funcionárias da fábrica. Então, essa coisa do amor no ambiente de trabalho, de certa forma, tem um encorajamento ali. E daí a gente vê esse mesmo conto sendo repetido pela Helena, estando lá infiltrada, né, quando ela estava com o bloqueio de Glasgow, tendo essa relação amorosa e íntima com o Mark, que é um dos funcionários nessa fábrica de éter, que é a Lumon agora. A gente vê que o processo de apagamento do Irving ele é muito acelerado, tanto que já não tem mais a estação de trabalho dele lá. Ela foi dividida em 3, né, então fica esse triângulo estranho. E até o retrato de equipe, o Irving já foi apagado de uma forma manipulada ali digitalmente, já não está mais presente na foto de equipe dos 4. Agora são só os 3 e muito provavelmente não vai ter outra pessoa. Eu acho que eles estão ali num processo muito de terminar aquele arquivo do Cold Harbor logo, então não vai ter esse tempo de colocar outra pessoa. Parece que a trupe, essa equipe de 3, é definitiva até o fim da temporada. Mas rola uma frustração muito grande entre eles, principalmente do Dylan. O Mark meio que já desistiu, ele tá bem irritado, confuso, pode ser pelo processo de integração, pode ser pelo fato dele ter perdido um amigo de trabalho também, o Irving, mas o Dylan ele realmente tá muito frustrado e ele exige um funeral. Já que não vai ter uma festa de aposentadoria do Irving,
aposentadoria, né? E o Miltic, que tá nesse processo um pouco mais amistoso como coordenador de time, de equipe, ele cede ao desejo do Dylan e já fala pra Miss Huang que eles vão providenciar um funeral meio improvisado ali pro Irving. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais abrangente do personagem da Miss Huang, que ainda é uma figura misteriosa, né? Essa criança lá, essa supervisora, não é nem uma estagiária, já tá ali num cargo maior. Ela confrontando o Miltic, ela sendo até um pouco debochada, sarcástica. Mas uma coisa interessante que eu vi é que ao invés dela falar posso te fazer uma pergunta? Posso perguntar uma coisa? Ela fala, traduzido do inglês, posso dizer uma pergunta? Quase como, tipo, posso pronunciar uma pergunta? Então isso me parece uma colocação estranha, quase como se robotizada, um pouco infantilizada, sem saber usar as palavras. Mas, logo após, ela já começa num tom de sarcasmo, como se tivesse entendido. E ela nem faz uma pergunta, ela emite uma opinião sobre o comportamento do Miltic, porque ele vai ter uma avaliação de performance naquele dia, ele parece nervoso, e mesmo assim ele vai lá e cede aos desejos de um Winnie para ter um funeral improvisado, coisa que ele poderia simplesmente falar, não, vai aí trabalhar, é o trabalho seus, mas ele cede e ela debocha desse lado um pouco coração mais mole do Miltic. Eu acho que a gente vai ter nuances um pouco mais cruéis dessa personagem. Eu não acho que ela tá ali só para cobrir ou criar um antagonismo estranho ou infantilizado. Ela tá ali porque ela é peça-chave de alguma coisa. Miss Huang, muito estranha. E até me vem uma coisa aqui de pensar que e se a Miss Huang for filha do Mark? E se no fim a gente descobre que a Gemma estava grávida e não só reviveram ela, coisa que a gente vai falar no final do episódio, que não só ela foi revivida, mas também tinha uma filha, ou foi gerada uma filha a partir dela. Quando a Miss Huang aparece nessa temporada pela primeira vez, ela tem uma conexão ali com o Mark meio, não sei, alguma coisa ali me fez parecer que eles já tinham um certo elo meio bloqueado ali pelo comportamento dela. Mas ela tem umas atitudes muito estranhas, um comportamento estranho, é quase robotizado. Ela gosta de tocar o theremin, que é um instrumento super esquisito. Então não sei, tem alguma coisa sobre a Miss Huang. O Mark, ele tá muito confuso e dividido sobre o que sentir em relação a Helliar, porque ele não tá acreditando muito ainda que não é mais a Helena. Ele não acredita mais no que é possível, no que ele consegue descobrir sobre a Miss Casey, as ações que ele pode tomar. Ele já viu ali que ele tá, sabe, batendo contra a parede e não tem mais pra onde correr. Porque, enfim, sendo a Helena infiltrada lá, a Lumon já sabe de tudo, já sabe dos planos dele, dos anseios dele, o que ele queria fazer de verdade, que ele já não tá mais feliz lá embaixo, nunca esteve, enfim. Ele tá muito perdido. Juntando o fato dele estar passando pela reintegração, a cabeça dele deve estar assim, ó, um turbilhão de coisas sem saber o que pensar. O Dylan faz um tributo rapidinho ali, faz um discurso sobre a memória do Irving, e daí a gente vê a famosa melancia que a gente viu lá no trailer, com o rosto do Irving, né? Finalmente a gente entende qual que é a ligação dela em tudo dessa temporada. E um fato interessante, pode ser só uma metáfora, uma coisa boba ali, mas que pra mim foi muito simbólica, é que o Dylan, todo mundo tá ali só comendo uns pedacinhos da melancia, que é a cabeça do Irving, mas o Dylan ele come a orelha inteira do Irving, que é uma mensagem quase como eu deveria ter te ouvido. O Mark, eu não sei como que ele não tá surtando, chutando tudo, batendo no Miltic, sabe, queimando toda a Lumon, porque a cabeça dele tá se reintegrando. Ele transou com a herdeira da Lumon, a mesma empresa que tá ali com a esposa dele, sequestrada e revivida, ressuscitada, ninguém sabe. E o cara tá ali. Ah, não, eu vou continuar refinando os dados, porque não me sobrou mais nada. É um cara ali que realmente, tadinho, gente, o Mark... Eita, como sofre! No terceiro episódio, a gente viu que o Miltic recebeu aquelas pinturas que tinham um gosto bem duvidoso, que incomodou ele, mas ele disse que aceitou com gratidão, mas todo mundo sabe, pela expressão corporal, facial dele,
de que aquilo foi meio estranho. Ele não se sentiu bem recebendo aquilo. Por mais que tenha sido um gesto de mostrar que ele faz parte da empresa, que é pra ele se ver como o Kir, na verdade ficou de muito mau gosto, teve um tom estranho e ele não engoliu isso. Tanto que antes dele entrar pra performance review dele, ele pergunta pra Natalie o que ela sentiu quando ela recebeu as pinturas também, provavelmente com a figura dela sendo retratada como Kir. E a Natalie, que seria uma possível confidente dele, que é uma mulher negra que pode passar por questões parecidas que ele tá sentindo ali, ele busca essa confidência nela, e aqui é um ponto pra fora de toda a trama que eu queria ressaltar, e eu acho que eu vou ressaltar sempre, assim. A performance da Sydney, que faz a Natalie, é espetacular. Essa mulher tem, tipo, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram, e eu queria que ela tivesse ganhando um Emmy e vários prêmios de atuação, porque o que ela diz com o olhar dela é inexplicável. A gente consegue ver tudo que ela tá pensando, todas as frases que ela poderia dizer, com esses trejeitos que ela faz de uma mulher que tá ali sendo controlada e num cargo muito alto na Lumon. E talvez ela não queira perder isso, mas ao mesmo tempo ela sofre com as questões ali dentro. E a gente vê isso muito claro quando ela conversa com Miltic, mas ela não expressa nada além desse olhar. Ela não fala nada, mas a gente vê que tem uma certa conexão ali de tipo, putz, eu também passo por isso. Também senti isso. E é uma coisa que eu vi em outras análises anteriores que eu não levei muito em conta. Para mim, ela já estava num processo de ruptura externo, igual a mulher do senador. Eu não sei, agora eu começo a pensar que mais pra frente talvez ela e o Miltic se unam a essa revolução da própria forma deles. A gente viu que no episódio anterior as últimas palavras do Irving foram hanging there. Aguenta aí, querido. Que foi pro Dylan. Ele comendo a melancia, daí ele vê um pôster escrito hanging there. Então logo ele já vai vasculhar o pôster e atrás do quadro tem uma mensagem do Irving escrita no papel com o desenho do elevador de exportações e todo o mapa para chegar até lá. Então a gente sabe que o Dylan ele vai continuar essa investigação do Irving e a gente vai perceber que descobrir o que é esse elevador de exportação talvez seja o grande plot dessa temporada. Talvez a gente ainda não descubra o que faz o refinamento de dados, o que é a Lumon, o que está acontecendo na macroesfera desse universo que eles criaram, mas a gente precisa terminar o 10º episódio sabendo mais sobre o elevador de exportações, porque sabendo disso, a gente vai ter respostas para muitas outras questões. E agora eu vou começar uma análise um pouco mais minuciosa, porque tem uma cena aqui que, gente, nada nessa série é colocado ali por acaso. Vamos pensar que nada no cinema, onde você grava 1000 coisas e daí você tem que editar, fazer uma montagem minuciosa para contar uma história, está ali por acaso. Seja para um tom estético, seja para emular uma emoção no espectador, seja para passar uma mensagem, seja para dar uma dica, uma pista sobre a narrativa, mas principalmente em Severance a gente vai perceber que nada está ali por acaso. E os criadores, sabendo que tem os fãs malucos que tem, onde eu mesmo resolvi criar um canal no YouTube só pra falar dessa série, os caras não vão colocar qualquer coisinha ali pra gente não ir atrás. E o Mark abriu uma pastinha com vários outros arquivos. E eu fui atrás de saber o que cada um deles significa. Mas já vou avisando, tudo aqui é especulação, uma pesquisa muito rasa, não dá tempo da gente fazer uma grande pesquisa logo após o episódio, e como as ideias ainda estão efervescendo na minha cabeça, eu trouxe uma análise muito rápida sobre cada um desses arquivos. O primeiro que a gente vê é Yakima. Yakima é uma cidade dos Estados Unidos onde tem muito tiroteio, teve matança, teve muitas tragédias acontecendo lá. Não achei nada tão relevante sobre essa cidade. Porém, a segunda, que é Allentown, teve um episódio onde um complexo químico sofreu uma grande explosão de hidroxilamina, que é um componente químico muito tóxico, poluente, corrosivo. Enfim, foi uma grande tragédia nesse lugar, Allentown. O terceiro que aparece é Astoria. E nessa cidade, que começou ali, foi fundada como uma cidade com grande comércio de lã, teve um incêndio histórico em 1922.
A próxima, Bellingham, teve um acidente histórico que foi uma explosão de um oleoduto que poluiu toda a água ali da cidade, matou 3 pessoas e é lembrado até hoje como um acidente ambiental histórico e que não deve ser repetido. Nesse Cairns, não sei falar, a gente teve um massacre de 8 crianças. Esse que é um dos mais interessantes, que é Chicxulub, nada mais é do que o nome do meteoro que levou à extinção dos dinossauros. Se a Lumon já estava lá, ninguém sabe. O próximo, Cielo, o que eu achei é que tem um lugar com esse nome, que é um campo de meteoritos de ferro lá na Argentina. Mas não achei mais nada além do nome da Cielo, essa empresa aí de cartões, sei lá. E por fim, o Cold Harbor, que a gente já falou nos vídeos anteriores, que foi essa batalha burra, só levou a matança e não deu em quase nada. Daí, meus queridos, eu vou trazer para vocês um conteúdo extra, que todo mundo tem acesso, se quiser. Mas que não é muito falado, só para quem realmente vai muito a fundo nas teorias de Severance. Que é a Carta de Lexington. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou disponibilizar para vocês o link, porque eu sou bem bonzinho. O que é essa Carta de Lexington? Foi um arquivo que os criadores da série, eles soltaram como um arquivo extra promocional ali, para dar um insight sobre o que seria a série antes do lançamento e tudo mais. E aqui a gente tem a história de uma funcionária da Lumon, que é a Peggy. Eu vou deixar para vocês lerem e terem as suas próprias conclusões. É bem extenso, tá? Tem 43 páginas, mas é basicamente a Peggy contando que ela achou um jeito de se comunicar com a Swaine através de um código que ela usava na infância com a irmã dela. Então ela começou a trocar informações nos papeizinhos escondidos e passar pelo elevador com detector de códigos sem ser percebida. E por fim ter uma relação de confidência e trocas com a Anne dela, quase como se fosse uma irmã gêmea ali, trazendo e colhendo informações. Por que eu estou trazendo isso após falar sobre o nome dos arquivos? Porque aqui nessa carta a gente tem a única pista possível sobre o que é o refinamento de dados e tudo que eles fazem lá embaixo. O que acontece? Quando ela terminou um arquivo, aconteceu um acidente num ônibus de uma das concorrentes da Lumon. Um acidente muito estranho, onde explodiu alguma coisa, pessoas morreram, teve ali um furdunço. E que aconteceu logo após ela terminar esse arquivo. Igual o Cold Harbor e todos esses outros que a gente já viu e citou. Se a gente linka a única informação que a gente tem dos próprios criadores da série sobre o que ocorre quando termina um arquivo, que é um possível desastre, e a gente linka com o nome dos outros, que não necessariamente tem a ver com desastres específicos, mas assim, por que um dos arquivos tem o nome do meteoro que... Eu vou falando assim, daí cada vez parece mais maluquice, mas enfim, o que esperar dessa série. Mas por que um dos arquivos tem o nome do meteoro que levou à extinção dos dinossauros? Por que os outros têm a ver com guerras e batalhas e matanças? Por que as cidades que levam o nome dos arquivos sempre têm um histórico de um grande incêndio ou um acidente ambiental ou algo do tipo, envolvendo química? Então, assim, se tinha qualquer dúvida de que o propósito da Lumon é um pouco mais sombrio do que a gente estava pensando, não temos mais. A gente vai ter um comeback aqui na performance review do Miltic, daquele cartão que o Dylan roubou lá da Optic Design. E agora a gente sabe que o código dele é 7197-G. E a ilustração é aquele golpe de luta, né? A pessoa assim e o outro parado. O que isso significa não sei, mas é mais uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente já tinha esquecido, você já tinha esquecido, eu já tinha esquecido. Mas ali na performance review do Miltic, onde mostra todas as falhas dele, esse incidente novamente vem à tona. Mas, enfim, o Mark continua refinando. A gente viu o nome desses arquivos, vê que eles estão ligados com coisas estranhas ou lugares onde aconteceram grandes tragédias. Daí a gente vê que após ele avançar um pouquinho, ele começa a ter efeitos da reintegração de novo. A gente vai perceber que o retrato dos 3 da equipe, ele some e no lugar do retrato a gente vê 3 comprimidos. Os mesmos comprimidos que ele toma de manhã. Então a gente sabe que
é um link direto com a reintegração. Porém, como nada nessa série é colocado ali por acaso, e a gente não pode descartar nenhuma hipótese ou possibilidade, queria que vocês prestassem atenção que tem um comprimidinho ali que ele tem duas cores, preto e o azul Lumon. E a Halle, no retrato, ela tá com uma blusa escura, quase preta, um azul bem escuro, um verde bem escuro, e a saia azul Lumon. Cada comprimido tem a ver com um deles. Logo após a gente vê de onde vem o nome do episódio. A gente percebe que o Riken ele já tá fazendo aquela versão adaptada para Lumon do livro dele, que inclusive tá disponível para você ler, comprar, baixar. E ele tenta convencer a mulher dele, a irmã do Mark, que ele tá tentando fazer uma espécie de cavalo de Troia, adaptando ali, só que ao mesmo tempo deixando coisinhas para talvez incitar uma revolução na cabeça dos Ines. Só que a gente vê que tá muito claro que ele já tá indo pro lado da Lumon, que ele já tá que ele tá com um comportamento bem capitalista, tanto que ele dá uma resposta para a esposa dele de que ele não vai dar para trás esse acordo porque é um acordo financeiro muito bom e que se eles querem continuar tendo aquela vida razoavelmente acima da média, morando numa casa legal e tudo mais, ele não vai abrir mão disso. Então, para mim, ele já foi vendido para Lumon, gente. Isso surpreende um total de 0 pessoas, porque a gente já viu que na Lumon todo mundo é manipulável e todo mundo acaba cedendo às forças que essa empresa tem. E eu falei para vocês guardarem a informação do relógio no pulso do cara e esqueci de falar que um dos pontos importantes que liga a esse fato é que o Riken, ele começa falando que nenhum funcionário da Lumon usa relógio e o que rege eles é o grande relógio na parede. Então eu achei um ponto interessante eles darem tanto ênfase no zoom, no detalhe do relógio no pulso do cara, o que me leva a pensar, será que esse senhor misterioso é o próprio Egan? Agora o highlight do episódio, nosso grande herói, Irving, aparece novamente, agora como Alt, né? Ele já não tem mais um INI, foi desativado, talvez para sempre, não sabemos. E a gente vê ele tirando todas as pinturas do elevador de exportações, porque ele já deixou essa missão ali pro Dylan resolver. Ele já não tem como ir atrás disso. Ele sai de casa, faz um telefonema numa cabine telefônica, e aqui a gente vai ter mais uma resposta. A primeira grande resposta desse episódio. A pessoa com quem ele está falando é um personagem que a gente não conhece ainda, mas é uma pessoa que está trabalhando em conjunto com ele talvez há muito tempo, porque essa pessoa já sabe de tudo, ele só passa informações muito rasas ali, tipo, olha, foi demitido, e é isso, não sei como que a gente vai continuar. E a gente tem o Burt espionando ele lá do carro. Então todas aquelas teorias de que ele ia na cabine e falava um pouco mais alto para o Burt ouvir e tudo mais, caem por terra. A pessoa com quem ele está falando não é um Burt, a gente não conhece, tanto que ele vai lá, vai falar com o Burt e eles não se conhecem de fato. Tem ali, a única interação que ele teve foi bater na porta dele, acordar como Alt e criar um desconforto, né? Entre o Burt, o marido dele, quem que é esse cara estranho batendo na porta de casa. O Burt soube da demissão como se ele tivesse se envolvido afetivamente, sexualmente com outro funcionário. E daí ele foi ligando os pontos. Fui demitido, daí dias depois vem aqui um cara bater na minha porta que eu não conheço. E daí instigou uma grande coisa na cabeça dele. Ele começou a seguir o Irving, obviamente, para ter respostas. E o Burt fala para ele que isso gerou um conflito ali no relacionamento dele com o marido dele e convida, agora num tom mais amigável, o Irving para jantar com eles. E aí começa a gente entender que talvez algumas memórias elas ultrapassam, né? Talvez o amor de fato ultrapasse a ruptura. Mas fica aqui. Se não tá claro para ninguém, se ainda não ficou claro para você, o Irving carrega muito mais do que a gente pensa. E talvez ele tenha uma história de oposição com a Lumon muito, muito anterior.
do que a série mostra pra gente. Para finalizar o episódio, a gente vê que a Rigabi ainda tá esperando uns dias, né, para continuar o processo de reintegração do Mark. E aqui eu vou trazer mais uma vez O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, o filme do Michel Gondry, com o Jim Carrey, a Kate Winslet. Lembra que eu falei? Por quê? Para quem assistiu o filme, sabe que a Lacuna Inc., essa clínica que tem esse processo de deletar memórias específicas ligadas a outras pessoas, ela usa objetos relacionados com a outra pessoa para mapear essas memórias e deletá-las. E a Rigabi estava ali mexendo nas coisas da Gemma para ajudar o Mark, de certa forma, a mapear também essas memórias e de algum jeito trazer isso para o processo de reintegração. Eu achei muito interessante porque é exatamente a mesma coisa que eles fazem lá na Lacuna Inc. Mexendo ali nas coisas da Gemma, Mark vê a caixa com as cinzas dela. E daí ele questiona ela, mas quem que é aquela Miss Casey? O que é? É a Gemma mesmo? E daí ela revela que sim, a Lumon, ela tem contato com funerárias, tem até folha de pagamento para funerárias, agentes de funerária, pessoas que trabalham. Agora a gente tem uma confirmação, talvez 97%, que a Miss Casey é de fato a Gemma e não um clone, ou um robô, ou qualquer outra coisa. A Lumon foi lá, pegou o corpo da coitada e ressuscitou com seu processo, com seus chips e com suas tecnologias. Nisso a gente tem uma grande revelação que não surpreende ninguém, de que a Lumon é muito mais assustadora do que a gente pensava. Ela é capaz de mexer até com gente morta para continuar os seus projetos. Então, assim, é daqui para pior, gente. Tudo que a gente descobrir sobre a Lumon vai ser o mais aterrorizante possível. Enfim, gente, eu mais recapitulei do que falei qualquer outra coisa. Só que assim, eu queria que a gente prestasse atenção nesses mínimos detalhes, o nome dos arquivos, esses objetos que reaparecem, desaparecem, o que o Irving está fazendo, essa relação que ele vai criar novamente com o Burt, só que lá fora. Vamos prestar mais atenção no processo de reintegração do Mark, que vai mostrar algumas coisas pra gente, e se apegar nessas coisas que estão sendo reveladas pra gente. A gente teve essas duas grandes confirmações. Daqui em diante a gente vai continuar vendo essa jogada de roteiro, muito provavelmente nesse lugar mais cíclico, né? Onde começa com um ponto e termina com seu contraponto. Todo episódio vai girar em torno disso para a gente ter pelo menos uma ou duas respostas. Então, recapitulando, a primeira cena é esse senhor misterioso com um bisturi indo pro elevador de exportações. A cena final, Mark reencontrando com Gemma nesse processo meio de reintegração. Para onde a Gemma foi, a Miss Casey? Elevador de exportações. Mark falando com Rigabi, mas será que estão machucando ela? A cena termina com a Miss Casey. Então, para onde está indo o bisturi? Para a cabeça da Miss Casey, provavelmente. Isso é uma jogada de roteiro para mostrar que as coisas estão se fechando em ciclos, mas ao mesmo tempo, será que a gente está perdendo alguma coisa? Será que o foco está sendo desviado? Porque assim, a gente teve muita coisa nesse episódio. A gente viu o lado humano no Miltic, a gente viu o Irving, a gente viu os conflitos da Halliard, tem até uma cena dela vendo o Mark, já como Helena, indo embora e sentindo coisas, né? Ela transou com ele como Helena. Então assim, o que está acontecendo? Qual que é o foco? Onde a gente tem que prestar atenção para ter as respostas que a gente quer antes do final da temporada, que é daqui 5 episódios. A gente está indo para o episódio 6, e o nome do episódio é Átila. Tendo uma análise muito por cima, Átila, o rei dos Hunos, e ele é conhecido historicamente como o flagelo de Deus, ou seja, ele foi enviado para a Terra para castigar, para punir, para ser extremamente cruel com quem chegasse e o confrontasse. E daí a gente vê que alguns laços ainda vão ser testados e o Mark vai continuar tendo suas descobertas. Então quem que é esse Átila? Será que é o Miltic? Será que ele vai ser mais severo? Será que ele vai ser esse enviado de Deus para castigar e punir quem entrar no caminho dele? O Mark vai se tornar uma espécie de cavalo de Troia? Ele vai ser o novo infiltrado, agora com a reintegração dando certo, para se opor e revolucionar contra a Lumon? Ou será que a gente vai terminar essa temporada com mais cliffhangers e muito mais dúvidas do que a gente terminou a primeira? E a gente tá no meio da temporada e tem muita coisa para ser revelada e questionada ainda. Então eu espero vocês no próximo vídeo e me diz aí o que você achou desse episódio. Até lá.